Então, galerinha, agora que a gente já começou a aprender sobre distribuição eletrônica e você já sabe aí mais ou menos o porquê que na tabela periódica os nossos elementos são agrupados ali em famílias, hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente vai estar realizando essa mesma distribuição eletrônica nos íons. Lembrando que na aula passada o professor Almeida passou com vocês a distribuição eletrônica de átomos neutros. O que isso quer dizer? Daqueles átomos que não perderam e também não ganharam nenhum tipo de elétron. E aí, hoje a gente vai observar como que a gente tem que fazer para fazer essa distribuição quando a gente tiver, por exemplo, um cátion que perdeu elétrons. Porque a distribuição eletrônica é justamente isso, a gente colocar a quantidade exata dos elétrons em níveis e subníveis de energia. Os níveis são as camadas eletrônicas e os subníveis são aqueles subníveis que a gente viu lá, S, P, D e F, que são 4. Nós vimos que cada camada eletrônica tem uma capacidade máxima de subníveis. E assim, cada subnível tem uma capacidade máxima de elétrons. Então, quando a gente fez a distribuição eletrônica na aula anterior, o que a gente tinha realizado? A distribuição dos níveis vindo do menos energético para o mais energético. Então, a gente começar na primeira camada, na camada K, que é o nível 1, que ela só tem um subnível, que é o S. Então, lá comporta apenas 2 elétrons, porque um subnível ele só tem a capacidade para no máximo 2 elétrons, e como nessa camada só tem o subnível S, ele só tem 2 elétrons para a camada toda. Então, quando eu faço a distribuição de elétrons de um átomo que tem mais de 2 elétrons, como por exemplo o lítio, o que eu vou ter que fazer? Eu vou preencher aquela camada K, que é o nível 1, e o elétron que sobrar eu vou para a camada mais externa. E vou fazendo a distribuição até que eu distribua todos os elétrons que aquele átomo tem. Ah, professora, como que eu vou saber a quantidade de elétrons que o átomo tem? É o número atômico dele. Lembra que o número atômico é igual à quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons? Então, se eu digo que o número atômico do sódio é 11, significa que no núcleo dele eu tenho 11 prótons. Se ele é um átomo neutro, significa que na eletrosfera eu também tenho 11 elétrons. Então, se eu vou fazer a distribuição eletrônica para o átomo de sódio, eu vou distribuir 11 elétrons no total. Aí é que vem a situação. O sódio, ele é um elemento químico que tem grande tendência de doar um elétron. E quando ocorre essa perca desse elétron, a quantidade de elétrons que ele tinha na eletrosfera não é mais igual à quantidade de prótons no núcleo. Ele se torna um íon, isso a gente viu, né? E a distribuição eletrônica dele também muda. E nós temos algumas regrinhas para você saber onde você vai colocar elétrons quando um átomo ganhar e de onde você vai retirar esse elétron quando o átomo perder. E é isso que a gente vai ver, né, nessa aula de número 21. Vamos lá no slide. Então, nessa aula aqui, a gente está falando de distribuição eletrônica, só que agora em íons. Ou seja, a gente vai estar trabalhando com átomos que perderam ou ganharam elétron. E aí a gente tem que sempre observar a quantidade. Os que perdem sempre vão estar carregados positivamente e os que ganham negativamente. Quando eu sei a quantidade de elétrons que o átomo ganhou ou perdeu, eu tenho que saber onde colocar ou de onde retirar esses elétrons. Então, para fazer a realização da distribuição eletrônica de um íon, a gente sempre, e olha essa palavra, viu? Sempre vamos retirar ou acrescentar os elétrons que foram perdidos ou recebidos a partir do subnível mais externo do átomo no estado fundamental. Ou seja, a alteração vai ser feita no subnível mais externo e não no mais energético. Qual a diferença
do subnível mais externo para o subnível mais energético. Gente, o subnível mais externo é aquele subnível que está na camada de valência do meu átomo. Camada de valência. Todos os subníveis da camada de valência, eles são os mais externos, porque é o que está mais longe do núcleo desse átomo. O subnível mais energético é aquele elétron que foi preenchido por último na nossa distribuição eletrônica. E nem sempre ele vai estar na camada mais externa. Às vezes pode ocorrer durante a distribuição eletrônica, por exemplo, eu estou lá no 3p6 e eu não vou para o 3d10. Antes de ir para o 3p6, eu tenho que passar pelo subnível 4s2 e depois preencho o 3d10. Digamos que a minha distribuição eletrônica cabe no subnível lá 3d10. Nesse subnível, ele é o elétron que estiver lá, ele é o elétron mais energético por estar no subnível que foi preenchido por último. Só que a camada de valência, o subnível mais externo dele vai ser o 4s2, porque entre a camada 3 e 4, a 4 está mais longe do núcleo. Então, a camada 4, o 4s2, é a camada de valência do nosso átomo. Tranquilo? Então, vamos continuar. Então, aqui a gente está vendo que a gente vai fazer o quê primeiro? Ele diz que eu tenho que conhecer o subnível mais externo de quem? Do átomo no estado fundamental. Ou seja, do átomo neutro. Por isso que para fazer a distribuição dos elétrons em íons, primeiro eu preciso fazer a distribuição do meu átomo neutro, para depois eu saber onde acrescentar ou retirar os elétrons. Então, a gente vai continuar utilizando o diagrama de Linus-Pauling, onde a regrinha é sempre para descer aqui a distribuição vai ser em zigue-zague. Então, eu começo no nível 1, que é a camada K. Essa camada aqui só tem um subnível, que é o subnível S. Então, você pode olhar que em todos os níveis, de 1 até o 7, ou seja, da camada K até a camada Q, eu sempre só tenho o S, S2. Por quê? Porque ele comporta no máximo 2 elétrons. Já a camada L, se a gente for observar ela, a gente tem aqui que ela tem o quê? 2 subníveis. Vocês observaram? A camada K só tem 1. E ela sempre, todas elas vão começar com o subnível S. Mas aqui eu só tenho 1. Então, na camada L, eu tenho apenas a capacidade de 8 elétrons. Porque eu só tenho o subnível S2 e o P6. Mas quer dizer que eu tenho que colocar sempre 2 no S e sempre 6 elétrons no subnível P? Vai depender da quantidade de elétrons que você vai distribuir. Por mais que a gente esteja falando em camadas que são na horizontal, né? Ó, todas são na horizontal, você vai observando. A distribuição eletrônica não vai seguir esse ritmo, ela vai seguir assim, ó, na diagonal. Eu passo pelo 1s2, volto, passo pelo 2s2, volto, passo pelo 2p6, depois pelo 3s2, volto. Depois do 3s2 vai vir quem na sequência? O 3p6. Depois do 3p6 a gente não vai para o 3d10. Por quê? Porque eu tenho que seguir a diagonal. E pela diagonal, depois do 3p6, eu passo pelo 4s2. Depois que eu preencho a quantidade máxima de elétrons no 4s2, se eu ainda tiver elétrons para distribuir, aí eu volto e preencho o nível 3d10. Depois do 3d10, eu vou para o 4p6. Quando eu chego no 4p6, eu não vou preencher o 4d10, eu vou continuar na diagonal. Se eu ainda tiver elétrons para distribuir, agora eu vou para o 5s2. E assim eu sigo todo o diagrama. Tranquilo? Então, agora que você já sabe que tem que fazer a distribuição do átomo neutro, né? Seguindo aqui o nosso diagrama de níveis de energia, tá?
que nós vamos fazer agora? Nós vamos voltar a praticar. Vamos ver os íons que nós temos aqui como exemplos para a aula de hoje. Vamos fazer a distribuição do átomo neutro, ou seja, sem ter ganhado, sem ter perdido elétrons nenhum. E depois vamos conhecer qual é o nível mais externo desses átomos, que é onde nós vamos estar adicionando ou retirando elétrons. Combinado? Então vamos lá no slide para a gente ver o nosso primeiro exemplo da aula de hoje. Vamos lá? Então aqui, ó, a distribuição eletrônica, nós vamos começar fazendo com exemplos de cátions. Quem são os cátions, galerinha? São íons. Por que são íons? Porque apresentam carga. Porém, eles são íons positivos, porque eles perderam elétrons. E aí vocês lembram, né? Átomo neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, se eu tenho 10 prótons, que são cargas positivas, eu também tenho 10 elétrons, que são cargas negativas, fazendo com que as cargas se anulem. Quando o átomo perde um ou dois elétrons, esse equilíbrio é rompido. Quando eu rompo esse equilíbrio, o que acontece? O número de prótons vai permanecer o mesmo, 10. Eu vou ter 10 cargas positivas. Só que aqui, ó, já não vai ser igual a quantidade de elétrons. Por quê? Digamos que ele tenha perdido 1. Então, eu não vou ter mais 10 cargas negativas, eu vou ter 9. E quando a gente fizer aqui o balanço das cargas, eu vou ter uma carga positiva a mais. E é esse o sinal que vai para o teu cátion. Tranquilo? Então, vamos olhar aqui o exemplo do sódio. Sódio é um metal alcalino. Significa que ele está no primeiro grupo da tabela periódica, no grupo que fica abaixo do hidrogênio. Ele tem número atômico 11. Significa que o átomo de sódio neutro, ou seja, no estado fundamental, também tem 11 elétrons. Então, quando a gente quer saber como que vai ficar a distribuição eletrônica do íon sódio, que é o Na+, ou seja, aquele que perdeu um elétron só, o que eu tenho que fazer primeiro? A distribuição eletrônica do átomo neutro. Tenho 11 elétrons, o que eu vou fazer? Eu vou seguir o diagrama. Então, vai ficar 1s2, eu já não tenho mais 11, agora eu tenho 9 para distribuir. Depois, 2s2, eu já não tenho mais 9, eu tenho 7 para distribuir. Depois do 2s2, eu vou para qual subnível? O 2p6. Observem que aqui eu já tenho um total de 10 elétrons distribuídos. 2 com 2, 4, com 6, 10 elétrons. E o número atômico dele é 11, o que quer dizer que ele tem 11 elétrons. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou para o próximo nível de energia, que depois do 2p6 vai ser o 3s2. Só que, ó, 3s2. Eu tenho 2 elétrons para colocar nesse nível, nesse subnível? Eu não tenho, porque eu já tenho distribuído 10. Para dar a quantidade total de elétrons que o sódio tem, eu preciso só de mais um elétron. Então, fica 3s1. E essa é a distribuição, olha só, do nosso átomo de sódio no estado neutro, sem carga. E aí, o que acontece? Ele perdeu um elétron. Pergunta: de onde ali na nossa distribuição linda, maravilhosa que nós fizemos, nós vamos retirar esse um elétron que ele perdeu? Vamos retirar da camada mais distante, do núcleo. Então, a gente parte do princípio que a camada aqui, 1s2, é a mais próxima do núcleo. Depois dela, a 2s2 é a segunda mais próxima. Depois, a 3s1. Então, a 3s1, entre essas aqui, ela é a mais distante. É lá que a gente vai retirar o elétron que foi perdido. Por quê? Porque na camada de valência, lembra que eu falei? É onde ocorrem as reações químicas. É onde nós vamos ter elétrons sendo perdidos, elétrons sendo ganhados ou elétrons sendo compartilhados. Então, é ali que nós vamos retirar
esse 1 elétron que o sódio perdeu. Vamos lá comigo no slide para a gente fazer isso? Então, o que aconteceu aqui? Eu tinha 11 elétrons, só que o íon sódio perdeu 1. Então, de onde nós vamos retirar? Sempre da camada mais externa. Então, qual é a camada mais externa? Aqui é a camada mais próxima do núcleo, como eu falei. Aqui é a outra mais próxima e aqui é a mais distante. Então, vai ser nessa camada que nós vamos retirar o elétron. De onde? Lá do subnível S. Então, quando a gente tira esse elétron aqui do subnível S, a camada deixa de existir. Por quê? Porque não tem nenhum outro elétron nela. Então, a minha camada é 3S aqui, ó, sumiu. Porque o nosso sódio perdeu um elétron. E como é que fica a distribuição dele? Agora, a distribuição dele ficou essa daqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6. Essa é a nova distribuição do sódio porque ele perdeu um elétron. E se você observar quantos elétrons ele tem nessa camada aqui, que é a última camada dele agora? 8. 8 elétrons. De onde, professora, a senhora tirou que é 8 elétrons? Está aqui, ó. 2 mais 6, que é igual a 8. E 8 obedece à regra de octeto e digamos assim que o nosso íon sódio se torna mais estável. Então, ele tem essa tendência de perder esse elétron. E aí a gente consegue observar fazendo a distribuição primeiro do nosso átomo neutro para depois fazer a distribuição do nosso cátion. Então, quando você distribuir do íon cátion do sódio, vai ficar essa daqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6. Quando for a distribuição do átomo neutro de sódio, aí você tem que ficar atento. O átomo neutro ele tem 11 elétrons, então ele vai ficar essa distribuição aqui, ó. Vamos para outro exemplo, que a gente pratica e aprende. Como fica a distribuição eletrônica do íon ferro? Olha esse íon aqui, ó, ferro 2+. Aí você olha, ixi, agora pronto, ferrou. Tem um monte de número ali. Como é que eu vou saber quem é o elétron, que eu perdi, que ganhou? Calma, respira. Primeiro ponto. Essa representação aqui, gente, vocês têm que ter muita atenção. Por quê? Porque essa representação é a representação que a gente chama de geral dos nossos elementos químicos. Então, o número maior que está lá em cima, o maior sempre, independente se está em cima ou está embaixo, ele é o número de massa, porque o número de massa é o número de nêutrons mais o número de prótons, lembra? A gente falou isso lá na aula 19. Então, se o 56 ali é o número de massa, o que está embaixo, que é o menor, ele é um número atômico. Então, beleza, eu já sei qual é o número atômico, 26. E o 2+ está indicando que ele perdeu, ó, 2 elétrons. Ou seja, ele tem 2 cargas de próton a mais que elétrons, por isso 2 cargas positivas. Beleza. Qual o primeiro passo? Faça a distribuição do ferro como se ele não tivesse perdido nem ganhado nada. Faça a distribuição dos 26 elétrons do átomo neutro. Depois que você fizer a distribuição, aí você vai poder visualizar qual é o nível mais externo. E é lá que você vai, ó, retirar esses 2 elétrons. Vamos lá para a gente fazer juntos? Vamos no slide. Então, olha só. Como eu falei, o primeiro passo, faça a distribuição do átomo neutro. Então, se o número atômico aqui é 26, significa que o átomo neutro de ferro também tem 26 elétrons, 26 prótons, 26 elétrons. Então, a gente faz a distribuição eletrônica dele neutro. Vamos lá, vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, já deu 10, mas são 26. Depois, pela diagonal, depois do 2P6, ele vai passar em cima do 3S2. Depois vai voltar e vai passar em cima do 3P6. Aí vai para o 3D10. Não!
pela diagonal, agora a gente vai para o 4s2. Quantos elétrons já tem distribuído aqui? E perdoem a letra da professora, tá? Vamos contar? 2 com 2, 4 com 6, 10. 2 com 2, 4 com 6, 10. Então, nós temos um total de 20 elétrons distribuídos. O próximo nível, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, é o nível 3d10. A capacidade máxima desse nível aqui são 10 elétrons. Mas eu preciso de 10 elétrons aqui? Não, porque o ferro só tem 26. E nós já temos 20 elétrons, distribuídos. Significa que agora vai vir 3d6. Essa é a distribuição do nosso átomo de ferro neutro. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Vamos localizar a camada mais externa dele, ó. Camada mais próxima do núcleo, segundo mais próxima, terceiro mais próxima, quarta mais próxima. Então, se o núcleo estivesse aqui, ó, vamos fazer essa bolinha como se fosse o núcleo do átomo. Essa camada aqui, 4, é a camada mais distante em relação ao núcleo. Então, ela é a camada de valência. Se ela é a camada de valência, é nela que nós vamos fazer a perca do elétron. Quantos elétrons ele vai perder? 2. Então, aqui, ó, nós vamos retirar 2 elétrons. Ficou algum elétron nessa camada? Não. Então, a camada ela vai deixar de existir. E aí, ele vai passar a ter como camada de valência essa daqui. Tranquilo? Ó, pode observar, em camadas é essa distribuição que nós temos. Então, essa daqui, ó, é a camada mais externa, onde ele tem 2 elétrons. Na primeira ele tem 2, na segunda 8 e nessa terceira ele tem 14. O que a gente vai fazer? A gente sempre vai trabalhar com a camada mais externa dele, ó. Aqui, camada K, L, M, N. Essa é a camada mais externa, ó, o núcleo. Então, ele está mais longe e é lá que ele vai perder os elétrons. Então, se ele tinha 26, perdeu 2, agora ele tem 24. E onde ele perdeu esses 2? Nessa camada aqui. Então, a nossa distribuição vai acabar sem esse cara aqui, ó. Então, vamos lá. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d6, 24 elétrons. Tranquilo? Ai, professora, por que ele não perdeu aqui? Porque esse aí é o nível mais energético. Para ele perder esses elétrons daí, precisaria de muita energia. É mais fácil ele ser retirado da camada de valência. Então, a conclusão é que o cátion, ferro 2+, possui 2 elétrons a menos que são retirados do nível e subnível mais externo, que é o 4s. Então, ele fica que o total de elétrons dele, que era 26, passou a ser 24. E a configuração eletrônica dele agora é essa daqui. Então, se ele tinha 26 elétrons e perdeu 2, ficou com 24 no total. Mas o ferro, ele também pode perder 3 elétrons. E aí, o que nós vamos fazer? Ali foi fácil, porque o último nível dele tinha exatos 2 elétrons. Então, ele perdeu os 2 naquele nível mais externo, no 4s2. Aqui, ele vai ter que perder 3 elétrons. O que a gente faz? Distribuição normal do nosso átomo de ferro, igualzinha a que a gente fez ainda agora. 1s2, essa daqui, tá, gente? É a mesma. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. O que vai acontecer agora? Ele tem que perder 3 elétrons. Então, a gente vai fazer a retirada do elétron do S, do subnível S, 2 elétrons. Então, essa camada deixou de existir. E a gente vai retirar 1 elétron do subnível D, ou eu apaguei, perdão. Que aí, no caso, em vez de ser 3d6, ele fica com 3d5.
porque ele sempre vai perder das camadas mais distantes. Então aqui, ele agora tinha 26, né? Perdeu 3, ficou com 23 elétrons. E a distribuição dele ficou dessa forma aqui, ó, porque ele perdeu 2 elétrons no subnível 4s2 e 1 elétron no subnível 3d6. Então ficou 3d5 e esse aqui deixou de existir. Em camadas, nós temos essa distribuição aqui, ó. 2 elétrons na primeira, 8 na segunda e 13 na terceira, que antes era 14 elétrons. Em camadas, para vocês observar, fica desse jeitinho aqui. Tranquilo? Conclusão, o cátion ferro 3+, possui 3 elétrons a menos, que são retirados do nível e subníveis mais externos em ordem geométrica, ou seja, em ordem de geométrica ali do nosso diagrama de Linus Pauling. E a configuração dele ficou dessa forma aqui. Então, se ele tinha 26 elétrons e perdeu 3, ele ficou com 23. Isso aqui é para quando a gente tem perca de elétrons. Mas a gente sabe que existem íons que ganham elétrons, não é isso, galerinha? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Olha só, calma, respira. Nesse caso, a gente vai fazer a distribuição do átomo neutro e depois, né, do átomo no seu estado fundamental, e depois observar em qual nível e subnível que está incompleto e preencher com os elétrons que ele vai ganhar. Olha só aqui, ó. O bromo é um halogênio, lá da família 17 da tabela periódica, ou ainda algumas tabelas, família 7A. Então, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Tem tendência de ganhar 1 elétron. E para representar o brometo, que é esse ânion bromo aqui, como que eu vou fazer? Primeiro, ler a representação do elemento químico. O número de massa aqui, e esse é o número atômico. Então, o número atômico dele é 35. Como a gente precisa fazer a distribuição do átomo neutro, significa que se ele tem 35 prótons, ele também vai ter 35 elétrons. Eu vou distribuir desta forma e depois ver onde vai ser adicionado um elétron apenas. Então, fazendo a distribuição, vai ficar do átomo neutro 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Observem que aqui já foram 20 elétrons distribuídos, mas depois do 4s2, o subnível que vai vir em seguinte é o 3d10. Como eu tenho 35 elétrons, eu vou preencher o 3d10 ao máximo, que é com 10 elétrons. Então, deu um total de 30 elétrons distribuídos. Depois do 3d10, o próximo nível é o 4p6. Como eu preciso de só mais 5 elétrons para preencher o total, que é 35, vai ficar 4p5. Pergunta aos senhores, qual é a camada mais externa para esse átomo? É a camada N. Está observando? Que é essa camada aqui, ó, a mais longe do nosso núcleo. Ela é a mais externa. Então, vai ser nessa camada que vai ser adicionado o nosso elétron. Então, aqui, ó, esse subnível está completo ou está incompleto? Está incompleto. A capacidade máxima dele é 4p6. E ele também é o subnível mais externo para esse cara aqui, para o bromo. Então, é nesse subnível aqui que vai ser adicionado o elétron que ele ganhou. Então, em vez de apresentar apenas como 4p5, eu vou adicionar mais um elétron aí e ele vai ficar com a figuração de 4p6. Então, a distribuição eletrônica para o ânion bromo vai ficar essa daqui, ó. Observe que toda a estrutura continua normal até o meu subnível mais externo, que antes era 4p5 e agora virou 4p6. Antes ele tinha 35 elétrons, agora ele tem 36. E ele ficou com a configuração eletrônica aqui, semelhante a de um gás nobre, onde ele tem 8 elétrons na sua camada de valência. Olha a conclusão aqui. O ânion bromo possui um
elétron a mais, que é o que está representado por essa carga aqui, que será adicionado no nível e no subnível mais externo, que no caso dele aqui é o nível 4, subnível P, que era P5, virou P6. E essa daqui é a configuração eletrônica do nosso bromo quando ele passa a ter 36 elétrons. Como que a gente sabe que é 36? Para os ânions, você pega o número atômico, que é a quantidade de prótons, e soma mais um elétron. Ou soma mais a quantidade da carga que está aqui, que nesse caso é 1, então fica 36. E agora, olha só esse aqui, o oxigênio. Esse é o número de massa e esse é o número atômico. O número atômico é igual ao número de prótons. Ele tem uma carga de 2 menos, significa que ele tem 2 elétrons a mais que o átomo neutro. Eu faço primeiro a distribuição do átomo neutro, como se ele tivesse 8 elétrons, e vejo qual é a camada mais externa, que nesse caso aqui, ó, é a 2s2, 2p4. Qual é o nível mais externo? É o nível P. Ele está completo? Não. O nível P comporta até 6 e aqui ele tem 4. Então, os elétrons que vão ser ganhos pelo oxigênio vão ser adicionados nesse subnível, nessa camada aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Aqui é a distribuição dele do jeito que está aqui, do átomo neutro. Quando a gente adiciona os elétrons que ele ganhou nesse subnível aqui, ó, em vez de ser 2p4, ele vai passar a ser 2p6. E aqui ele vai ter 8 elétrons. Quer ver? Olha só. A partir do momento que a gente adicionou, ele tinha 8 elétrons no final, ficou com 10 no total. A configuração dele em camadas ficou dessa forma aqui, sendo essa mais externa. E a configuração eletrônica mostra que quando ele ganha esses 2 elétrons, ele fica com 8 na camada mais externa, ou seja, ele fica mais estável. Então, o ânion oxigênio possui 2 elétrons a mais, que serão adicionados no nível e subnível mais externo, que para ele é o nível 2, subnível P. Então, o total de elétrons dele passa a ser 10, ele tinha 8 e ganhou 2, e a configuração eletrônica dele passou essa daqui. Como é que eu sei que ele fica com 10 no total? Sempre vou pegar o número atômico e somar ao número que está acompanhado da carga negativa, que nesse caso deu um total de 10 elétrons. Vamos lá para a gente praticar um pouquinho? Aí você pensa, mas de novo, professora, já teve um monte de exemplo. É porque agora a gente vai ver como que isso pode ser cobrado em uma questão. E aí nas questões a estruturação é diferente. Olha só essa daqui. Dadas as espécies químicas, o átomo neutro de potássio, o cátion de potássio 1+, e o cátion de potássio 2+. Olha só, ó, são 3 espécies químicas diferentes. Podemos afirmar que os respectivos subníveis mais energéticos são os mais externos, né? Vamos botar assim que fica mais fácil, que a gente está falando de... Os mais externos são... O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que distribuir para cada um deles. Para o átomo neutro, que é o primeiro, porque mesmo que eu queira saber só dos cátions, eu preciso fazer a distribuição do átomo neutro. Então, o potássio 19, ele tem prótons igual a 19 e elétrons também igual a 19. Então, nós vamos distribuir 19 elétrons. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Tem 10 aqui. Depois do 2p6, a gente vai para o 3s2, 3p6. E aí, depois do 3p6, pelo diagrama, a gente vai para o 4s. E agora, qual é o número que a gente vai colocar aqui? Vamos lá, ó, já tem 2, 4, 10, 12, 18. São quanto? 19. Então, 4s1. Esse aqui é o nível mais externo para esse cara. Então, você vai atrás das alternativas que comecem com 4s1. Essa e essa. As outras, ó, você elimina. Aí vai para o próximo. Qual é o próximo? Ele não perdeu um elétron? Então, tu pode reaproveitar, cara. Tira esse um elétron daqui, ó, e essa camada, ela deixa de existir.
fazendo com que essa camada aqui passe a ser a mais externa. E aí você vai atrás da alternativa que tem essa configuração aqui, ó, letra B. Ah, professor, e se eu quiser fazer todos? Eu quero fazer o do potássio ali, 2+ também. Se ele já perdeu um lá no 4S1, agora ele vai perder 2, significa que ele vai perder esse aqui e mais um aqui, ó. Então, vai ficar como? O 4S1 deixa de existir e aqui, em vez de ser 3P6, vai virar 3P5, que é a letra B. Então, a letra B está certíssima. Olha só aqui, essa é a camada de valência do átomo neutro, essa é a camada de valência do cátion 1+, e aqui do cátion 2+, a camada de valência dele. Próximo, para a gente fixar. Nesse daqui fala o seguinte, ó, considerando as configurações eletrônicas fornecidas a seguir, qual delas corresponde ao íon cátion do elemento enxofre? Íon cátion, ou seja, ele estaria, no caso, perdendo, mas a configuração, acho que tem alguma coisa digitada errada nessa questão. A configuração eletrônica dele aqui está mostrando que ele ganha. Ele realmente ganha, porque ele é um calcogênio, perdão. Então, o calcogênio tem tendência de ganhar 2 elétrons. Vamos fazer aqui, ó. Primeiro a gente faz do átomo neutro, com 16 elétrons. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Já deu 10. Depois 3s2, 12. 3p. Quanto que eu vou colocar aqui no p para fechar os 16? Eu já tenho 12, então vai ficar 3p4, não é isso? Então, aqui, 3p4. Ele quer se ele fosse um íon cátion, né? Se ele fosse um íon cátion, isso significa que aqui ele estaria, em vez de estar perdendo 2-, ele estaria ganhando, ele estaria perdendo, né? Ficaria 2+. Então, eu iria adicionar 2 elétrons, né, cátion? Se eu vou adicionar 2 elétrons, eu vou na camada e no nível mais externo. Essa é a camada. Qual é o nível? Esse aqui. Se é um cátion, ele vai perder 2 elétrons. Então, eu vou colocar aqui que ele vai estar perdendo. Então, se ele vai estar perdendo, eu vou estar retirando. Se ele fosse um cátion. Só que, como eu falei, o nosso enxofre, galerinha, ele tem tendência de ganhar. Por isso que eu acho que essa questão aqui, ó, é íon ânion. Porque ele sempre vai ganhar. Se ele vai ganhar, eu vou ganhar quanto? 2. Então, vou ficar 4 mais 2, que vai dar um total de 3p6, que dá a nossa letra A. Olha só. Então, é isso, ó. Lá, eu distribuí os nossos elétrons do átomo neutro. Depois eu fiz a distribuição do íon ânion, ó, não falei que era um erro de digitação? Aqui tá cátion, mas o enxofre, gente, é calcogênio, eles sempre vão estar tendo tendência de ganhar 2 elétrons. Então, o íon ânion desse enxofre, e aqui já veio o sinal trocado, a professora devia estar muito bem nesse dia, o sinal aqui é 2-, significando que ele ganhou 2 cargas negativas. Então, se ele tinha aqui 3p4, ganhou mais 2, ficou 3p6, dando um total de 18 elétrons para esse cara aqui. Então, galerinha, agora que a gente já viu a distribuição dos íons, e você já sabe que não tem como fugir da distribuição do átomo neutro, a gente vai para a nossa revisão e depois atividade de sala, tá bom? Tchau, tchau!